Olá, me chamo Júlio e sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e vou apresentar o artigo desenvolvido com o professor Dr. Max Andrade. O título do artigo é Assim como integração de dados municipais, uma possibilidade para o planejamento urbano, e ele apresenta parte de uma pesquisa de mestrado em andamento. Ah, o contexto que motivou a pesquisa está relacionado ao aumento populacional, que, segundo o relatório de urbanização da ONU, atingirá mais de 2 bilhões de pessoas, né? A população ela vai crescer em 2 bilhões de pessoas até o ano de 2050. Mas, prioritariamente, esse crescimento ele vai se dar em zonas já urbanizadas, ou seja, ele aponta que, majoritariamente, as novas populações estarão em cidades que já existem. Essa perspectiva, ela também indica que a infraestrutura urbana vai receber cada vez mais pressão e o planejamento urbano ele vai se tornar mais complexo e, portanto, existe a necessidade de criar um modelo de informação da cidade que auxilie na tomada de decisão, né, que auxilie em tomadas de decisão melhor fundamentadas. Incrementando esse contexto, a gente tem ciência, né, que os municípios brasileiros, pelo seu aparato administrativo, guiado na distribuição de responsabilidades por secretarias, tendem a formar ilhas administrativas, que executam as responsabilidades urbanas separadamente. Em nossa perspectiva, essa configuração ela tem dois problemas fundamentais. O primeiro é que a cidade ela não acontece separadamente e em etapas, né? A cidade ela não acontece por secretarias. Então, os problemas urbanos, eles são necessariamente multidisciplinares e, portanto, dados da educação podem ajudar a resolver problemas da saúde e estes podem guiar o planejamento da infraestrutura e assim sucessivamente. O segundo problema é que estas ilhas administrativas, elas conformam um verdadeiro arquipélago de dados não conectados, que seriam de grande valor para o planejamento, perdão, planejamento e gestão urbana. E, portanto, essa estrutura administrativa, que também se estende para a federação, né, para os estados e para a União, deixa submerso todo um potencial latente para a gestão e o planejamento urbano, além de outras aplicações. A proposta, então, é utilizar o City Information Modeling, ou SIM, com a abordagem voltada ao estabelecimento de um modelo de informação da cidade, permitindo a interoperabilidade entre diversas soluções tecnológicas, né, que são e as que serão implementadas, né, as que já existem e as que serão implementadas, de forma a permitir gerar, né, dados mais uniformes que permitam tomadas de decisão melhor fundamentadas. Nesse trabalho está sendo utilizado o conceito de SIM-DL, né, o SIM por camada de dados, DL vem de Data Layers. Esse conceito ele foi cunhado por Almeida em 2018 e ele trata a modelagem do SIM por camada de dados, né, que segundo ele mesmo corresponde à faceta do SIM que é mais próxima à gestão de políticas públicas, né? A que lida com a tomada de decisão fundadas em relações multidisciplinares. Então, ele é um modelo que representa dados ou conjuntos de dados, né, distribuídos geograficamente no território urbano, na cidade, tornando a representação tridimensional desejável, mas não obrigatória. A pesquisa ela utiliza o Design Science Research como método, né? E a característica principal desse método é que ele é orientado à solução de problemas. Então, não necessariamente ele busca a solução ótima, mas a satisfatória para cada situação. E cada etapa do DSR entrega um produto que ajuda a cumprir o seu ciclo. E nesse artigo está abordado especificamente a etapa de projeto que corresponde à modelagem conceitual do artefato, em razão de critérios encontrados na revisão sistemática, né? A revisão sistemática, os resultados dela, na verdade, né, foram enviados em um artigo específico para um periódico nacional, mas, em síntese, apontou que existe interesse crescente em pesquisas de integração de dados urbanos no mundo todo, né, e em diversos aspectos. Então, foram encontrados casos de análise de dados para os diversos fins, desde aqueles voltados para controle de trânsito, como o caso de Madrid, né, ou, perdão, como o caso de L'Aquila, na Itália, com
um sistema que gerencia os dados de trânsito. Existem também aqueles voltados para infraestrutura inteligente, como o Smart, né, que é a infraestrutura de um grid, né, um smart grid, uma rede elétrica inteligente, e até análise de rede social, como no caso de um estudo realizado em Natal durante a Copa do Mundo, em que se sondou o Twitter, né, para saber o que as pessoas estavam achando da cidade. Então, né, durante a Copa do Mundo. E existem diversos, né? Um dos que mais me chamou a atenção também foi o do caso da cidade de Chiang Mai, na Tailândia, que foi desenvolvido um jogo que transfere a lógica de games, né, de jogos, para a cidade. Então, é uma cidade gamificada, em que as pessoas apontam problemas, né? Aqui algumas telinhas do jogo para fazer mais sentido. Então, o ponto central desse sistema é ele funcionar como um ponto nodal, onde os dados possam ser cruzados e analisados de maneira lateral, ou seja, cruzando variáveis de aspectos distintos para permitir a criação de conhecimento, né, informação contextualizada. A modelagem desse sistema, denominado aqui como Cidade Sabida, que é um acrônimo para Sistema de Armazenamento Baseado em Informações, Dados e Análises da Cidade, ele deve seguir alguns critérios para permitir, por exemplo, a entrada de dados de fontes variáveis, cruzar um dado do IBGE com um dado da Secretaria de Educação, com um dado de frequência escolar, com um estudo de impacto ambiental, e em diversos formatos e ao longo do tempo, porque a gente pode, por exemplo, o plano plurianual, ele tem dados que podem ser inseridos, o IBGE, o recenseamento a cada 10 anos, bem, de diversos formatos e ao longo do tempo. E permitindo também ainda que sistemas legados, ou seja, aqueles sistemas que já estão, que não são mais atualizados, mas continuam desempenhando funções em prefeituras, eles também consigam se comunicar com essas bases através de algum meio, né? E permitindo assim que autarquias e instituições elas se comuniquem, que esses silos administrativos sejam rompidos, né? E além disso, permitindo, por exemplo, que universidades, instituto, polícia, e até mesmo a população em geral, ela compartilhe a mesma base de informações. A partir dessa perspectiva, né, e ainda levando em conta que os debates sobre planejamento urbano estão cada vez mais orientados à utilização de bases de dados amplas, as barreiras teóricas para os possíveis impactos desse sistema elas são cingidas apenas pela criatividade dos planejadores. A gente pode pensar em um laboratório de tecnologia da cidade, em concursos. A gente pode pensar em uma wiki urbana, né? uma verdadeira, como se fosse uma Wikipédia em que a população deposita informação, conhecimento lá. Agenda urbana, biblioteca digital, esse conceito de cidade gamificada. Então, isso realmente um limite estabelecido apenas pela criatividade de quem estiver planejando. Mas, por enquanto, os resultados parciais eles apontaram que a elaboração de um sistema que atue como ponto de encontro, né, ele necessita de um protocolo mais complexo e que, seguindo as etapas de DSR, ainda serão necessárias a elaboração de um artefato que sirva como prova de conceito, né? Então, cidade sabida, por hora, ele não é tão sabido assim. Obrigado, pessoal. Queria agradecer a oportunidade e ao tempo em que eu também me deixo disponíveis para extrair qualquer dúvidas, ok? Obrigado, até mais.